Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. Vamos te ensinar a preparar o tradicional pão de milho colonial, aquele com sabor do campo. Começa a colheita da noz pecan em agronômica. Por lá, produtor usa um equipamento diferente para fazer o serviço. Arte do fumo de corda, uma atividade que passa de geração em geração e ajuda a incrementar a renda das famílias, como a do seu Carlos de Laurentino. Para obter um melhor desempenho do gado, seja de leite ou de corte, só a boa genética não basta. É preciso ter acompanhamento adequado quanto à nutrição. E no Rio Grande do Sul, fazendeiros estão melhorando os resultados com a ajuda de produtos de uma empresa aqui do Alto Vale. Se aproxime no sofá, descanse e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale deste fim de semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale e também pelas nossas redes sociais. O secretário de Agricultura de Trombudo Central, Jairo Virgílio Runkel, fez a entrega de R$ 1.740 à presidente da Associação dos Amigos e Professores do Autista de Braço do Trombudo e Trombudo Central, a Diana Marcelino. O valor foi arrecadado na Feira do Filé de Tilápia, que aconteceu na última semana. A prefeita Giovana Gesser e o vice Hermelino Prada acompanharam a prestação de contas. E começou a colheita da noz pecan na região. Em agronômica, um produtor está usando um equipamento diferente para fazer esse serviço. E o cuidado que ele tem com o solo tem refletido na qualidade da produção. O cultivo da noz pecan se tornou um negócio atrativo para quem quer incrementar a renda na propriedade, já que tem boa saída no mercado. O seu Auri, de agronômica, já trabalhava com milho e gado e decidiu investir nessa atividade também. O agricultor tem uma área plantada de pouco mais de 11 hectares de nogueiras. São 5 variedades: Barton, Melhorada, Success, Imperial e Mioto. Elas são mais resistentes a doenças e auxiliam uma à outra na polinização. A gente descobriu a noz pecan como uma fonte de renda. A noz pecan não é um cultivo milagroso, não é a solução, né, da vida dos agricultores de forma geral, é mais uma possibilidade de cultivo, de obtenção de renda na nossa região, aqui do Alto Vale. O seu Auri começou a cultivar noz pecan em 2011. Plantou no início 100 pés num terreno que tem na área central de agronômica. Em 2014, ele decidiu ampliar a produção e passou a plantar também nesta área da Valada Mosquito. Hoje, já são 850 nogueiras, que devem produzir este ano em torno de 2.500 quilos. Aqui essa árvore está bem carregada, 7 anos. Eu penso que vai produzir mais de 10 quilos. Para ajudar na colheita, ele adquiriu este equipamento, segundo a Epagre, o primeiro do tipo usado aqui no Alto Vale. Acoplado ao trator, ele é fixado ao tronco da nogueira e sacode a árvore, o que facilita bastante o trabalho. O chamado shaker é usado muito em propriedades gaúchas. Para não danificar a árvore, ele tem borrachas e uma camada grossa de tecido. O seu Auri investiu R$ 27 mil no equipamento, mas valeu a pena porque agilizou bastante a colheita. O equipamento ele é muito útil, né? Porque a mão de obra hoje é um pouco difícil de ser encontrada. E com 3 pessoas com esse equipamento, a gente colhe em torno de 200 árvores dia, 8 horas de serviço. E se não, vai precisar 10, 15 árvores por dia em 3 pessoas. Como é que vocês faziam antes, seu Auri? A gente colhia com taquara, batendo na árvore e também, às vezes, chacoalhando. Subia na árvore para chacoalhar, para cair em cima da lona. E um pouco vai sempre caindo sozinho, né? A intenção do produtor de agronômica é tornar o plantio de noz 100% orgânico. E ele está quase chegando lá. Um dos diferenciais da propriedade é o cuidado com o solo. Por isso, ele sempre mantém o plantio de cobertura, com várias espécies. Nabo, ervilhaca,
azevém, e a mucuna foi tomando conta, formando esse novo tapete. E com todas as outras ervas, capins, fica um colchão de cobertura durante o inverno e verão. Aqui é que reza o sucesso desse solo e para poder conseguir uma produção orgânica de verdade. O Auri e a sua família têm se dedicado muito ao cuidado com o solo, fazendo uma diversidade mineral, usando um conjunto de pós de rocha, né, desde o calcário, a ardósia, o fosfato natural, e fazendo muita adubação verde para que o solo sempre esteja coberto. Com isso também segure maior teor de água no solo, né, especialmente em períodos de estiagem, como esse que nós passamos esse ano, e que faz com que as plantas nutricionalmente sejam mais fortes, vamos chamar assim, e consequentemente vão adoecer menos. Uma outra inovação é que agora, além de consorciar o plantio de noz com o de milho, como já faz por muitos anos, o seu Auri também inseriu pastagem no meio das árvores e vai soltar animais aqui. Em 2, 3 anos vão ser toda a área com pastagem. De início gado, bovino, e depois até pensamos a possibilidade de ter a ovelha. Agora já a partir de agosto já vai ter a primeira remessa de animais aqui, que vão aproveitar todo o azevém que está aí e a grama já está pegada. Vamos fazer piquetes, em torno de 10, 15 piquetes. São formas de agregar valor à propriedade. Num solo rico e bem cuidado, as nogueiras produzem mais e ajudam o produtor a melhorar os rendimentos. No ano passado o senhor vendeu a R$30 o quilo, né? Esse ano deve ficar mais ou menos esse valor, vai aumentar um pouco. O que o consumidor pode esperar? Eu acho que alguma coisa vai ter de aumento. Uns 5%, sei lá, uns R$5 o quilo, porque tudo está muito caro. Hoje você vai encher um tanque de diesel, é 400, quase R$500. E isso aí vai rápido. Então a nossa renda ela tem que se manter. É limpeza do pomar, é poda de pomar, é colheita, é secagem. Então tem que fazer bem as contas para depois sobrar alguma coisa para o agricultor. O Alto Vale tem cerca de 30 produtores de noz pecan, numa área que totaliza 150 hectares. Eles formaram um grupo que sempre se reúne para trocar experiências e fortalecer a atividade por aqui. Com persistência, eles provam que é possível aumentar os ganhos, e no caso aqui de agronômica, com o máximo respeito ao meio ambiente. E com a certeza de estarem deixando um legado. Afinal, as nogueiras podem produzir durante séculos. A nogueira pecan é uma espécie de vida bastante longa, né? Ela pode chegar a 200, 300 anos de vida. Então nós, com essa nossa ansiedade, queremos tudo muito rápido, né? Nós queremos que a produção ocorra muito rapidamente, em 5 anos ou 3 anos nós tenhamos as árvores produzindo muito. Mas não é essa a realidade. Então hoje, com 3 a 6 anos, vamos colocar assim, as árvores vão começar a produzir. Antigamente, sem ser enxertada, vai começar a produzir em 10, 15 anos. E tem um outro detalhe, quem chega num pomar de noz pecan sente uma outra energia nesse ambiente. Uma energia diferenciada, boa, agradável, né, que estimula a vida. Aprenda agora a fazer o tradicional pão de milho colonial, aquele com sabor do campo. O pão de milho é carregado de história e cultura dos catarinenses e a agricultora Lúcia Zanella não deixa essa tradição morrer. Ela compartilha a receita e os segredinhos para se fazer um tradicional pão de milho colonial. Olá pessoal, meu nome é Lúcia, eu moro aqui na cidade de Peritiba e hoje eu vou ensinar a fazer um pão de milho tradicional da minha família, das famílias alemãs daqui, e sou proprietária do Nona Ema. Esse é o nosso pão de milho, que é tradicional, passa de geração em geração, das avós, vai para as mães, para as filhas, né? E a gente e vende muito bem. O pessoal, muitos não conhecem porque perguntam por que esse pão preto. E ele é tradicional, o pão de milho preto é tradicional, sempre já do jeito de antigamente. E a gente está resgatando essas receitas.
Para fazer 9 pães, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 950 gramas de fubá, 115 gramas de sal, 125 gramas de açúcar, 56 gramas de azeite, 250 gramas de banha, que também o azeite e a banha estão no mesmo pote, 2 litros e 200 ml de água quente, 2 litros e 400 ml de água fria, 45 gramas de fermento e mais 3 kg 950 gramas de farinha de trigo. Para começar, nós vamos começar com a farinha de milho, o sal, o açúcar e a banha e o azeite que estão misturados aqui. Agora a gente acrescenta água quente para dar uma escaldada na farinha de milho. Agora eu vou chamar meu filho Lucas para me ajudar a amassar o pão de milho. Agora, na sequência, aos poucos, a água fria. Mexer muito bem, misturar muito bem para não dar os gruminhos de farinha de milho. Agora que está tudo bem misturado, vamos acrescentar a farinha de trigo. E o fermento. E agora o jeito é colocar a mão na massa. Quando precisar, para não ficar uma massa muito seca, aos poucos dar o ponto com a água fria. Esse é o ponto. Olha a textura da massa como precisa ficar. E depois deixar descansar no mínimo 30 minutos. Depois de meia hora, agora é a hora de colocar a massa nas formas. Molhar a mão para que a massa não grude muito na mão e vamos colocar nas formas. Agora que cresceu mais meia hora na forma, eu vou enfornar o pão. Agora enfornar na temperatura de 200 graus por 1 hora mais ou menos. Esta então foi a receita do nosso pão de milho, que cai muito bem com uma chimir de cana e nata. É só degustar. E veja a seguir, arte do fumo de corda, uma atividade que passa de geração em geração e ajuda a incrementar a renda das famílias, como a do seu Carlos, que você vai conhecer depois do intervalo, que é de Laurentino. A gente volta já. Produtos químicos usados no combate às pragas nas lavouras podem contaminar a água e o solo, além de fazer mal à saúde. Um deles é o flumenturon, que em grande quantidade pode prejudicar o meio ambiente. Para identificar a presença desse herbicida na água, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina criaram um método mais simples e portátil, utilizando eletroquímica. Os estudos realizados em laboratório mostraram que o novo método pode ser usado na identificação de outros compostos, né? Olha, o estudo teve início em 2019 e foi conduzido durante a pandemia. Agora a gente fala de uma atividade artesanal agrícola que passou de geração em geração e ainda hoje é mantida por algumas famílias aqui da nossa região. A produção do fumo de corda, um processo que envolve várias etapas e que ajuda a incrementar a renda dos agricultores.
fuma palheiro ou cachimbo, certamente conhece o fumo de corda, esse bem tradicional, cortado com o canivete. Sabia que ele é usado até para combater pragas no quintal? Pois é, embora ainda haja muita procura, ver rolos como esses é cada vez mais raro nas propriedades aqui do Alto Vale. A atividade, que já foi muito comum entre os agricultores, hoje é mantida por poucas famílias, como a do seu Carlos, de Baixo Fruteira, Laurentino. Aqui, ele e a esposa, a Dona Maria, trabalham juntos na produção do fumo de corda. Quem chega percebe que eles gostam muito desse trabalho, uma herança cultural que passou de geração em geração. Eu mantenho isso aí por causa da tradição dos meus pais e do meu sogro, Antônio Venâncio da Rocha, meu pai Alberto Zibel e Laura Zibel. Então eu continuo a tradição que eles deixaram para nós. Nós fomos desde pequeno, né? Acostumado, junto com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. O processo de fabricação do fumo de corda tem várias etapas. É bem rústico e artesanal. Começa pela escolha de boas variedades para fazer os fumos goianinho, mineiro e ponta de lança. Depois de colher o tabaco, o seu Carlos e a Dona Maria retiram os talos. Aí as folhas são estendidas para secar e ficam de 8 a 12 dias no estaleiro. Só depois, quando elas estão amareladas e secas, é que começam a ser enroladas para formar a corda. Esse trabalho geralmente é a Dona Maria que faz, e com muita habilidade. Sempre eu gostei de fazer. Desde o tempo do meu pai, da minha mãe, que era o Antônio Venâncio da Rocha, Ana da Rocha. Eu e minha irmã sempre se escondia dentro do rancho para fazer a tripa, desde pequena. E a senhora faz com bastante agilidade e gosta, assim. Gosto bastante, faço porque eu gosto. O próximo passo é juntar as tripas de fumo, como eles chamam, para formar então a corda. Eles fazem isso em dupla, vão unindo uma a uma. Tem cordas que chegam até 25 metros. Depois eles passam a torcer as cordas e levam para a máquina, onde começa mais uma fase da produção. Essa aqui é a etapa final, o processo de cura do fumo, que leva em torno de 90 dias. Então, no início, o seu Carlos e a Dona Maria chegam a esticar aqui a corda de fumo até 3 vezes ao dia, para ela ficar bem firme, bem resistente. Depois de 1 mês, eles passam a fazer isso 2 vezes por dia e aí expõem o rolo de fumo ao sol, até ele ficar assim, escuro, bem curado e pronto para a venda. Aí é só esperar os clientes que chegam de vários lugares para comprar o fumo, que é vendido por quilo. Eles vêm de todo canto, ali a Serra dos Aves, Pouso Redondo, Passo Manso no Corisco, Taió. Então eles vêm buscar aqui, que é fumo de qualidade para fazer o paeirinho no canivete, o guaianinho. Guaianinho e ponta de lança e mineiro. O seu Carlos e a Dona Maria, conhecidos por aqui como Sabiá e Mariquinha, já estão aposentados e mantêm a produção do fumo de corda para incrementar a renda. Daí a gente faz isso aí para fazer um dinheirinho e planta as outras coisas para sobreviver, assim, que é o alimento, e esse aí é fazer um dinheirinho extra. E assim, com muita alegria e força de vontade, eles levam adiante esse trabalho que une agricultura e artesanato e que marcou época na região. Eu gosto de fazer isso aí porque a gente se lembra do tempo dos pais, né, dos passados, da tradição, e a gente continua no trabalho. Até que puder, nós vamos fazendo. Plantando, colhendo e, né, nós gostamos. E daqui a pouco, para obter um melhor desempenho do gado, seja de leite ou de corte, só a boa genética não basta. É preciso ter acompanhamento adequado quanto à nutrição. No Rio Grande do Sul, fazendeiros estão melhorando os resultados com a ajuda de produtos de uma empresa aqui do Alto Vale. O intervalo é curto, a gente volta já já. Não sai daí!
E para obter o melhor desempenho do gado, seja de leite ou de corte, só a boa genética, você sabe, não basta. É preciso ter um acompanhamento adequado quanto à nutrição. No Rio Grande do Sul, fazendeiros estão melhorando os resultados com a ajuda de produtos de uma empresa aqui do Alto Vale. No município gaúcho de Ibiaçá, perto de Lagoa Vermelha, o Guilherme trabalha com gado de corte nas fases de cria, recria e engorda. Esse lote de novilhas vai entrar no período de reprodução e foi transferido para uma outra fazenda da família, onde vai ficar para fazer parte do plantel. Pelo porte, se nota que são animais saudáveis e com um bom potencial reprodutivo. Para conseguir o melhor desempenho do gado, aqui o Guilherme usa, nas várias etapas do crescimento do gado, a linha de nutrição animal da Diprorama. Para ele, a maior vantagem é poder personalizar os produtos conforme a necessidade do rebanho. Tem valido a pena, mas na questão da gente saber separar o que cada categoria de gado, digamos assim, precisa, né? Qual variedade de salto está usando, se é para terneiro, se é para vaca de cria, vaca que está em condição corporal mais baixa, precisa melhorar a condição dela para poder botar na reprodução. Aqui eles usam praticamente toda a linha da nossa empresa, além dos proteinados, proteinado genérico, proteinado energético, porque eles têm muita pastagem de azevém. Eles usam um produto que eu gosto muito, que é um sal para reprodução, com a finalidade de melhorar índice reprodutivo, que é o nosso 60, ele vem com a inclusão de uma gordura, e essa gordura ela é muito importante na produção de alguns hormônios que a gente chama de hormônios esteroides, que são muito importantes para manter a gestação. Então o animal ele cicla mais e dá um resultado fantástico assim, em níveis de fertilidade. A gente tem tido muito sucesso, não só nessa fazenda, mas e muitos clientes nossos aqui no Rio Grande têm usado, em Santa Catarina. É um produto assim muito bom. Os suplementos proteinados são misturados à alimentação do gado e formulados para suprir a necessidade nutricional do rebanho, principalmente nos meses de inverno. Eles ajudam a melhorar a digestão e a manter o peso dos animais. Tem que ser bem esclarecido a função do proteinado. O proteinado é um suplemento que não é feito para alimentar o animal, é para alimentar a bactéria de rumen, para que elas se multipliquem, e quanto mais bactérias existir, maior o trabalho delas para fazer a digestão da fibra. Então, quando você tem uma pastagem mais seca, mais velha, você usa um proteinado com maior nível de proteína, porque a proteína disponível no pasto está baixa. O que se procura é que o gado não perca peso no inverno. E não é só aqui no sistema de criação a pasto que os produtos dão resultado. Quem tem gado em confinamento e quer potencializar o ganho de peso e o rendimento de carcaça, também já notou a diferença. É o caso do Baltazar, outro fazendeiro de Ibiaçá, que tem gado de corte de cruzamento industrial confinado para engorda, a maioria Angus. Ele usa o suplemento proteinado da Diprorama, que é misturado à silagem. A eficácia dos produtos é comprovada pelos números. Notei que aumentou bastante a procura por alimento, no caso deles. Eles estão comendo mais e aumentando o ganho de peso. A gente pesou 1 por 1, né? E tem acompanhamento na balança, e teve boi que chegou a 2 kg por dia. E hoje a média geral do confinamento é 1,4 kg. E o custo hoje está em torno de 8 reais por dia. Para mim, estou satisfeito. No confinamento a gente usa um diprosal, que seria um sal mineralizado, durante um certo período, né? E passando esse período para posterior um acabamento de carcaça é usado um proteico energético com gordura. O benefício é melhorar o ganho de peso de cada animal dia a dia e melhorar o rendimento do produtor. Esse produto nosso ele é enriquecido com gordura, que é feito a partir da soja, e normalmente é um produto usado assim para manejo de campo, mas aqui nessa propriedade especificamente está sendo utilizado, está sendo fornecido aos animais no confinamento. Então ele ajuda bastante a aumentar a digestibilidade da fibra da silagem. Um dos grandes diferenciais da Diprorama é que podem ser formulados produtos específicos para determinada fazenda. Não é o que está no catálogo ali que tu consegue, que só tem aquilo para tu usar, né? A gurizada consegue misturar os produtos e, que nem a gente fala o nome, fazer uma batida, né? Que fique melhor para o nosso bolso e para a gente encaixar
no que o animal precisa, né? A gente busca sempre o melhor pros animais e para o rendimento no bolso também, né? A gente tem tido assim, muitos produtores que ao invés não só de manter peso, mas estão ganhando peso. Então é um baita de um produto e hoje o proteinado é vendido praticamente o ano inteiro. Quem ficou interessado pode entrar em contato com a Diprorama. O WhatsApp é o 479-9187-4388. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook, no nosso canal no YouTube. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever também e acionar o sininho, hein? A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço para você e cuide-se bem!